Olá, sejam bem-vindos. Para o pequeno empreendedor, o acesso ao crédito pode representar o sucesso do negócio em um cenário de juros acima de 2 dígitos. E empreender representa um desafio. E para falar sobre programas oferecidos a pequenos e micros, estratégias e até políticas de renegociação, entrevistamos Paulo Henrique Costa, presidente do Banco de Brasília, o BRB. Seja bem-vindo aqui ao canal Empreender, presidente. Olá, Rodrigo. Muito obrigado por nos receber e dar a oportunidade de a gente contar um pouco mais do que o BRB, o Banco BRB, tem feito no dia a dia para atender o pequeno, micro empreendedor. E tem muitos pequenos e micros nos acompanhando aqui, presidente, e querendo ter acesso a crédito, né? O que o BRB pode oferecer para esse empreendedor que quer gerar emprego e renda aqui em Brasília? Olha, acabamos de lançar mais um programa de apoio ao microempreendedor chamado Empreender DF, com o objetivo de permitir que organizem as contas, tenham acesso às novas linhas de crédito, novos recursos e que inclusive possam investir para um novo ciclo da economia que logo deve se formar com o início da redução das taxas de juros. Lançamos no dia 12 um programa que visa alocar R$1 bilhão para os empreendedores do Distrito Federal, tanto para capital de giro quanto para investimento, com taxas e condições diferenciadas. Dentro do programa também existe a possibilidade de alongamento da dívida e de renegociação para aqueles que também precisam dessas soluções. Agora, a gente falava desse cenário desafiador, presidente, de Selic com 2 dígitos. Há, inclusive, uma crítica aí que a gente ouve muito de autoridades. Nesse cenário, né, como fica para o empreendedor e que de forma os bancos podem, inclusive, apresentar diferenciais nesse cenário de juros muito altos? Veja, é inegável que um cenário de juros mais altos interfere na dinâmica do empreendimento, de empreender e na viabilidade das empresas. Eu acho que está muito perto do início do ciclo de redução de taxa de juros. A gente tem visto sinais importantes de redução da inflação, ou seja, a inflação caminhando para o que é a meta, para o que é o objetivo estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. Então, acho que logo a gente vai ter boas notícias aí. O que nós fizemos no BRB foi antecipar esse movimento e reduzir as taxas de juros. Então, nós estamos oferecendo capital de giro com uma taxa de 1,80% ao mês, com prazo de carência de até 12 meses e prazo para pagar de 48 meses. Nós estamos oferecendo a linha de investimento, chamada BRB Investimento, com taxa de 1,80%, com 24 meses para pagar de carência e mais 8 anos para pagar. E como a gente também sabe que a maquineta de cartão de crédito pode ser relevante para o negócio do micro e pequeno empreendedor, nós estamos operando com taxas a partir de 0,99 e com crédito no dia seguinte por meio do BRB Pay, a maquineta do BRB. E isso é importante até porque a gente vê um cenário de muita competitividade entre os bancos. Agora, para aquele empreendedor que está nos acompanhando, micro e pequeno, que está numa situação de dificuldade, a gente sabe que para os negócios isso é sempre muito difícil, né? Dívidas, qual é a política de renegociação, como ele pode acessar para sair ali, tirar aquela corda do pescoço? Para quem já é cliente do BRB e está nessa situação, o atendimento é super simples, fácil. A orientação que a gente tem dado a todo o nosso time de vendas é de sentar, conversar e oferecer a melhor condição. O que é importante? O empreendedor ter noção do tamanho da dívida, do tamanho do desafio que ele tem pela frente, organizar, fazer um planejamento pé no chão e na hora que for sentar com o banco para renegociar, entender até onde pode ir. Mas o que eu posso dizer é que para que esses que já são clientes do BRB, já têm operações de crédito, as portas estão abertas. Esse é o momento. Venham, renegociem, porque a pior coisa é deixar escapulir, deixar aumentar essa dívida ou mesmo ficar com o nome sujo, que termina complicando toda a dinâmica de acesso ao crédito. Então, seja para evitar que o nome fique sujo, seja para limpar, procurem o BRB, as portas estão abertas. Agora, é interessante a gente falar para aquele correntista, né, que está ali no cheque especial ou naquela dívida do rotativo do cartão de crédito. Também há essa oportunidade, porque a gente sabe que cheque especial e cartão de crédito, aí a situação é até mais delicada, né? Sempre tem essa possibilidade de sentar com o gerente, fazer uma renegociação para sair desse cenário? É verdade, ou seja, essas linhas de cartão de crédito e de cheque especial não são linhas para uso contínuo.
elas foram criadas por uma necessidade pontual, as taxas de juros são bem mais altas. Então, o caminho sim é sentar e renegociar ou parcelar isso aí. As taxas de juros são bem mais baixas. Veja o que a gente está discutindo agora. No caso do cheque especial, pessoa física, que a taxa de juros tem um teto de 8%, a gente está falando de baixar de 8% para um capital de giro da pessoa jurídica de 1,85%. Olha a diferença que essa taxa provoca. Quando a gente imagina juros compostos e o acumulado ao longo do tempo, é brutal a diferença. Aí, o importante é agir rápido, né? É não fugir do problema, não procurar remediar, adiar e enfrentar. Cheque especial e rotativo de cartão não são produtos para serem utilizados o tempo inteiro, são para emergência. Agora, quando a gente fala para empreendedor e também para pequeno e micro, né, estão sempre de olho em novas oportunidades, né, novos programas, né, e no mercado existem vários, né? Como conversar com esse público, né? Como ter políticas segmentadas para esse pequeno e micro, que aqui em Brasília é um contingente significativo de empreendedores nesse cenário da capital federal? Seja em Brasília, seja em todo o país, os micro e pequenos empreendedores são aqueles que mais empregam, são aqueles que fazem uma diferença enorme na economia. O que o BRB tem feito é redesenhado todo o modelo de atendimento para esses clientes, ou seja, treinado os gerentes, revisto os produtos. Nós mudamos há pouco o Internet Banking com o objetivo sempre de facilitar, de tornar simples o processo de acesso ao crédito e até transformando o gerente da agência numa espécie de consultor. Um exemplo disso é um programa que a gente começou a desenvolver com o Sebrae DF, em que nós estamos treinando todos os gerentes de pessoa jurídica do banco para que eles consigam ter o linguajar adequado, para que eles consigam entender os desafios do empreendedor e aí sim oferecer soluções na medida certa. Agora, esse diálogo com entidades como o Sebrae é interessante, até porque são entidades que têm ali um longo histórico de acompanhamento e até de direcionamento de pequenos negócios no Brasil. A atuação do Sebrae é fundamental em várias frentes. Em primeiro lugar, pelo treinamento que dá para o empreendedor. Então, a oportunidade do empreendedor entender como faz um plano de negócio, como calcula um custo, saber que o faturamento não deve ser utilizado, tratado como lucro, uma parte desse faturamento é necessário para investimento, para recomprar estoque. O Sebrae também, por meio dessa parceria conosco, nos ajuda a entender a realidade do empreendedor, a capacitar os nossos gerentes. E o que a gente consegue demonstrar é que a atuação do Sebrae ela é chave para aumentar a sobrevivência dessas empresas, a viabilidade. Então, ao gerar esse tipo de condição, também permite que a gente tenha taxas de juros mais baixas e que a gente possa oferecer condições diferenciadas para esses empreendedores que passaram no ciclo de treinamento e capacitação do Sebrae. E agora, lidar com esse público é realmente lidar com um público segmentado, que tem demandas do setor, demandas voltadas diretamente para o mercado. Então, esse tipo de atendimento, como falam muito aí no mercado, precisa ser um atendimento customizado, direcionado para esse público específico? Completamente desenhado para esse público específico. Então, falei há pouco, a gente está treinando os gerentes para conseguirem se colocar no lugar, para conseguirem ter a linguagem, entender as dores, os desafios dos empreendedores. E a próxima novidade é que o BRB está redesenhando todo o modelo de atendimento da sua rede de agências. Então, a gente vai começar a ter agências específicas para o microempreendedor, ou seja, agências empresariais em que o atendimento ali vai ser direcionado exclusivamente para essas pessoas, para esses empreendedores. E é uma demanda que eu sei que é muito exigente, né? Cobra demais, né? Então tem que receber ali aquele atendimento com atendimento específico, né? Porque a exigência é grande. Específico em todos os sentidos, específico na hora de dimensionar a capacidade de pagamento, de ajudar a calcular a necessidade de fluxo de caixa, para que a oferta do produto, seja no acerto do prazo da carência, do prazo para pagar, seja adequado. Às vezes parece simples, mas não é.
né? Cada empresa tem o seu ciclo de capital, que tem um tempo diferente, tem a renovação de estoque, tem a renovação de máquina. Essa interação entre o gerente e o empreendedor é chave para que o produto que é ofertado seja adequado. E é um momento realmente de transformações. A gente estava falando de desafios, por exemplo, o desafio dos juros altos, né, com a expectativa de que realmente caia, os juros possam cair, mas é um desafio e um momento também de transformações até no relacionamento, no oferecimento de produtos, porque é uma transformação digital. Eu quero deixar esse tema de mudanças, inclusive na lógica, no BRB e no sistema bancário, para logo depois do intervalo a gente vai falar aqui de modernização, de novas políticas, de transformações, então não saia daí. A gente volta em seguida, estamos conversando hoje com o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, conversando também sobre políticas voltadas a você, empreendedor, micro e pequeno, que está ligado aqui no canal Empreender. Não saia daí, a gente volta já. Voltamos com a entrevista, hoje entrevistando Paulo Henrique Costa, presidente do BRB e políticas voltadas justamente para o segmento empreendedor. A gente foi para o intervalo falando de modernização, de mudanças de lógicas, transformações. A gente está vivendo um momento de grandes mudanças, principalmente mudanças digitais e até de processos. Eu quero voltar com a entrevista falando justamente sobre startups e fintechs. Qual é a política do BRB e como o BRB encara esse mercado? Rodrigo, a gente encara de vários ângulos diferentes. Em primeiro lugar, as startups e fintechs têm transformado o panorama de todo o sistema financeiro quando a gente fala de fintech, mas de vários outros setores, quando a gente fala de GovTech, de HealthTech, InsurTech, ou seja, um jeito novo de pequenas empresas que surgem muitas vezes em garagem, como a imagem que a gente gosta de citar, e transformam mercados inteiros. Então, o BRB criou o BRB Labs aqui em Brasília, ou seja, um espaço para troca de experiência, para aceleração de startups. A gente tem Open Days, em que essas startups podem fazer os pitches, ou seja, contarem suas histórias, modelos de negócio, e se tiver liga, ou seja, estiver dentro da nossa política de investimento, a gente traz para dentro do BRB Labs. Recentemente, a gente criou o que a gente chama de CVC, um Corporate Venture Capital, um fundo em que o BRB coloca recursos próprios nessas startups. A transformação no mercado é enorme, a velocidade só aumenta, a digitalização de tudo, inteligência artificial, e eu acho que as empresas tradicionais precisam entender que a solução para que elas consigam acompanhar a velocidade das transformações é buscar essas startups. E é o que a gente está fazendo. Ou seja, junto com a Bossa Nova, que é uma das maiores gestoras de Venture Capital do país, da KPTL também, que atua no setor, criamos esse fundo. Estamos procurando empresas de diversos setores que tragam eficiência, que melhorem o atendimento do cliente, que tragam soluções tecnológicas que a gente possa integrar à rotina e aos sistemas do banco para que a gente faça a diferença para os empreendedores. A gente está investindo nelas. Então, esse também é um convite para aqueles que estão nos acompanhando, que têm algum negócio que pode melhorar a eficiência, atendimento, automatização de processos, que fiquem atentos e participem dos nossos processos de seleção. O que a gente espera ao final? Transformar a forma como a gente atende os empreendedores. Por quê? A digitalização está aí. Muitas vezes a gente fala da agência, da conversa com o gerente, e é claro que eles estão à disposição, mas o nosso interesse é trazer para o celular, para o mundo mobile, todas as soluções necessárias para o dia a dia do empreendedor. Então, integrando gestão de fluxo de caixa, gestão de estoque com o mobile, ou seja, o aplicativo do banco. E olha que coisa interessante, o mercado financeiro também tem mudado muito, a gente fala no dia a dia de Open Finance. Imagine o empreendedor poder entrar em um único banco com um sistema integrado de caixa, de gestão de recebíveis, de estoque, e ao mesmo tempo, nessa única plataforma, ver todos os saldos em todos os bancos,
fazer a cotação das melhores taxas para o empréstimo, para a maquineta e tomar a decisão ali. Parece um futuro distante, mas não é. Existe uma agenda de Open Finance estabelecida pelo Banco Central e logo a gente vai começar a ter essa realidade acontecendo no dia a dia. Agora, quando a gente fala em transformação e mudança, a gente fala em oportunidade. Quais são as oportunidades que se abrem com esse mercado? A gente está falando aqui de startup, de fintech, né? Novos conceitos, né? Inclusive quem está nos acompanhando está compreendendo ou está até entendendo o que são esses novos conceitos, quais são as oportunidades que se abrem, inclusive, para o sistema dos bancos. As oportunidades são infinitas em vários setores, em vários campos de atuação das empresas. Veja, acho que a primeira delas é que a escala deixou de ser relevante. A escala era uma barreira de entrada enorme e para um pequeno empreendedor entrar no mercado era muito difícil. Com a digitalização, com novas tecnologias, quem está atento, quem está criando coisa nova, pode imediatamente acelerar o seu processo, ser incorporado, como eu falei há pouco, num fundo de Venture Capital, ou acelerado dentro de um laboratório e passar a ganhar escala e ter viabilidade do seu negócio imediatamente. Mas eu acho que tem algumas palavras-chave quando a gente fala de mercado financeiro. Open Finance, como a gente falou há pouco, se a gente falar de inteligência artificial transformando todo o processo, imagina a aplicação da inteligência artificial para atendimento do cliente, para a realização de conciliação contábil que os bancos tanto precisam, para a automatização de processos de cadastro. Ou seja, são soluções que não são tão complexas assim de serem criadas, mas que para uma grande instituição é difícil alocar recursos e conseguir ter a mesma agilidade, a mesma conexão com o mercado que aquele empreendedor que está saindo da faculdade ou empreendedora. Acho que a gente também pode falar de robotização e automatização de processos. E veja, estou falando muito de banco e da nossa necessidade do dia a dia. Mas a gente pode falar de logística, a gente pode falar de mecanismos de cotação de preço, de simplificação de processos. Então tem muita coisa colocada na mesa e essa é uma oportunidade mágica exatamente para quem está começando agora, para o pequeno, para o microempreendedor. A necessidade de investimento nesse tempo da economia digital é muito menor do que era em outros tempos, em que você eventualmente precisava de uma estrutura industrial, de um grande investimento em máquina. Hoje, essencialmente, o desafio é estar conectado às novas tecnologias e entender as necessidades de mercado. Agora, é uma mudança muito grande e como o cliente entende e recebe essas mudanças? Há pouco o senhor falava sobre soluções na palma da mão. Antigamente, as pessoas tinham que necessariamente ir a uma agência bancária para resolver problemas, para ter acesso a produtos. Agora, como funciona e como essa transformação, inclusive, muda a vida das pessoas? Rodrigo, a gente fala muito hoje no phygital, ou seja, uma mistura do físico, do tradicional que a gente conhece, com o digital. Claro, existem clientes que ainda preferem esse atendimento presencial ou muitas vezes saber que ele existe, se for necessário ter acesso. Mas esse mundo digital, em que a gente enfrentava tantas barreiras, terminou sendo acelerado pela mudança geracional e pela própria pandemia. Então, aquela resistência que a gente enfrentava há 10, 15, talvez até 5 anos atrás do cliente em usar os canais digitais, ela foi superada. Na verdade, hoje os clientes demandam, os clientes têm expectativa de que a gente entregue soluções cada vez mais completas e digitais e que não envolvam só o mundo bancário. A gente começa a falar, ou fala já dos super apps, ou seja, o cliente quer não precisar clicar em vários aplicativos diferentes para usar, para atender às suas necessidades do dia a dia. Então ele quer entrar num único lugar, comprar o que precisa, pensar no evento do final de semana, eventualmente comprar um ingresso do cinema, comprar um ingresso para um show, para um jogo de futebol, ter acesso às informações ali nesse único lugar. A gente viu isso acontecer muito na Ásia, quando a gente fala de
de Tencent, por exemplo, de Alibaba, que conseguiram concentrar todas essas soluções num lugar só, é o que a gente sente no dia a dia, ou seja, o cliente procurando. E a gente precisa lembrar que a mudança geracional está aí, ou seja, muitos dos nossos clientes começam a ser o que a gente chama de nativos digitais, ou seja, eles já nasceram nesse mundo das transformações digitais e estão prontos, essa é a realidade dele. Para você ter uma ideia de como isso é representativo, 54% da base de clientes do BRB já são das gerações X, Y, Z. Ou seja, muita gente nativa digital chegando no mercado de trabalho, chegando no mercado de consumo e demandando soluções também das instituições financeiras. Agora, a gente fala muito em transformação, mas a transformação que é mais desafiadora é a transformação interna das corporações, das instituições, né? Como o BRB passou por essas fases e continua passando, né? O BRB que por muito tempo teve uma marca, que foi do atendimento ao servidor público, com uma marca do crédito consignado, isso vem se transformando internamente no banco? Rodrigo, eu acho que a gente vai precisar de outro programa para eu contar a quantidade de frentes que a gente precisou mudar. Mas eu acho que a maior transformação de todas, claro, é interna, mas ela está principalmente na cabeça das pessoas, ou seja, é a mudança do mindset, do jeito de pensar, da forma de trabalhar para lidar com esses novos tempos. Aí a gente começa a trazer a discussão de squad, ou seja, como as equipes são organizadas para entregar os resultados que precisam. A gente começa a falar do desenvolvimento de novas competências digitais em boa parte do time que vem de um outro mercado, de um outro tempo. Então, o principal desafio é mudar o olhar e a forma de trabalhar dos nossos times para que eles possam atender essas expectativas dos clientes. Acabei de falar, por exemplo, das fintechs. Também esse reconhecimento de que a solução não está só dentro, de que a gente precisa cooperar, precisa construir, precisa buscar essas inovações aonde estão, juntam-se a essas mudanças. E um caminho importante que a gente tem trilhado é treinamento. A gente tem investido muito em treinamento. O BRB hoje treina, em média, 2,5 vezes a quantidade de horas a mais do que o Sistema Financeiro Nacional por empregado. Deixa eu traduzir isso para quem está acompanhando. No ano passado, cada empregado do BRB, cada membro do nosso time recebeu 66 horas em média de treinamento, contra uma média de 25 horas do Sistema Financeiro Nacional. Ou seja, investindo em pessoas, investindo na mudança de cultura, trazendo as startups para esse ecossistema do BRB, a gente espera sim consolidar essa transformação e ser cada vez mais o banco do empreendedor, da empreendedora brasileira. Aquela imagem de banco do servidor público vai ficando para trás, cada vez mais para trás. Os servidores públicos, claro, são extremamente importantes, fazem parte do nosso DNA e a gente vai continuar tendo todo carinho e atendimento especializado com eles, mas a gente precisa muito do setor produtivo. Agora é interessante isso, né? Porque as transformações elas estão aí, elas existem, elas são avassaladoras, mas o DNA ele permanece. Então o atendimento tradicional, original, ele vai continuar mesmo com todas essas transformações? Vai continuar, de um jeito diferente, mas vai continuar. Por exemplo, nós estamos reformando todas as nossas agências. Boa parte delas não vai ter mais numerário, não vai ter mais dinheiro em espécie. Elas vão se parecer cada vez mais com um café, com Starbucks, com uma loja da Apple, do que com uma experiência de agência, de fato, como a gente conhecia no passado, com fila, com gente aguardando no caixa. As agências vão se tornar cada vez mais num ponto de relacionamento, de um ponto de realização de negócios e até de encontro entre clientes e empreendedores, como um coworking, para que oportunizem novos negócios. E isso é realmente um grande desafio. A gente começou nosso bate-papo aqui falando sobre transformações, sobre desafios, sobre mudanças que sempre abrem oportunidades. A gente está chegando ao fim da nossa conversa, presidente, mas gostaria até de abrir a oportunidade de o senhor falar diretamente com os nossos micro e pequenos empreendedores. O Canal Empreender tem esse público segmentado, extremamente qualificado, que gera muito emprego, renda, que sua camisa
para fazer valer aí a voz do empreendedorismo. Então, até deixar a oportunidade de o senhor falar diretamente com o nosso público. Todo mundo sabe, principalmente a micro empreendedora, que a vida não é fácil. Principalmente quem começa pequeno, passa por inúmeros desafios e passar da arrebentação é um desafio e tanto. O Brasil precisa de vocês, vocês são chave para a economia, sejam resilientes, lutem, abracem as transformações, as novas tecnologias e saibam que vocês têm um banco para chamar de seu. Venham para o BRB, venham conhecer as nossas soluções, participem dos nossos processos de inovação. A gente está ao lado de vocês para ajudar a superar esses desafios. Paulo Henrique Costa, presidente do BRB, o Banco de Brasília, eu quero agradecer a presença aqui no canal Empreender e já deixar o convite para novas entrevistas. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos que nos acompanham. E um agradecimento principalmente a você que acompanhou a entrevista, já deixando também convite para as novas entrevistas aqui no canal Empreender. Muito obrigado e até mais.